oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o Senhor do tempo, o governador das boas obras, o santo ungido de Deus. Nós vemos aqui no verso 17 do Salmo 90, que Moisés ele faz um pedido a Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. E ele repete esse pedido. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo aqui é de Moisés, como eu disse, composto em um momento de adversidade durante a trajetória do povo no deserto, quando Deus levanta o próprio Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. E eles então atravessam o Mar Vermelho e depois peregrinam no deserto até chegarem à Terra Prometida, durante as dificuldades que eles passavam no deserto. Além de toda a dificuldade natural que um deserto pode oferecer, Moisés lidou com a ingratidão do povo, que ficou 400 anos escravo no Egito, foi liberto, atravessou o Mar Vermelho e durante a peregrinação do deserto murmurava contra Deus, demonstrava ingratidão contra Deus. Então Moisés de fato estava aflito, bastante aflito. E esse salmo então ele foi escrito durante essa trajetória no deserto, em momentos de dificuldade. E eu quero comentar com os irmãos. Não chega a ser um sermão, é uma meditação simples que faremos hoje, neste último domingo do ano. Que as dificuldades, elas podem trazer 3 estados de espírito. O primeiro é o desespero. O segundo, o desânimo. E o terceiro, uma clareza de consciência. Então, o desespero normalmente se dá quando a pessoa deposita toda a segurança nos recursos desta vida. Ela luta para se precaver de toda a sensação de segurança que a vida secular pode lhe oferecer. Mas na adversidade, muitas vezes, ela se vê impotente diante do tempo. Eu, uma vez, fazendo uma pesquisa por curiosidade pura, eu peguei atores, atrizes antigos que envelheceram e tentei, alguns a gente não obtinha informações e outras sim, né? E eu percebi vários deles extremamente frustrados, tristes, em suas mansões, sozinhos. Mulheres que eram consideradas top de beleza, eram totalmente frustradas porque não conseguiam deter o tempo. E ali, onde estava fundamentada toda a sua glória, ela viu passando, e como diz o texto aqui, murchando como a árvore do campo, passando, como um sopro, um pensamento. Homens que faziam muito sucesso, que eram assediados, estavam também na mesma condição. Até alguns anos atrás, eles tinham tudo nas mãos, se sentiam poderosos, e hoje estavam, ou quando eu fiz essa pesquisa, estavam no fim das suas vidas, tristes, deprimidos. Teve casos que eu li de alguns que se mataram, inclusive brasileiros, ex-atores brasileiros, cometeram suicídio, deixaram cartas dizendo algo que os deixou frustrados ao longo da vida. Mas Moisés aqui, quando ele escreve este salmo, ele vai dizer aqui, no final, e é isso que eu quero fundamentar com os irmãos. Ele pede: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Obras eternas. Porque se as obras das nossas mãos forem obras fúteis, banais, fatalmente elas murcharão com a erva do campo. Então, nesses 3 elementos que eu disse aqui,
que nos momentos de dificuldade eles podem trazer, o primeiro é o desespero. Na adversidade a pessoa se vê impotente diante do tempo, mesmo que as obras de suas mãos foram todas no sentido de se precaver e obter algum tipo de segurança. O segundo estado de espírito que eu mencionei é o desânimo. O desânimo se dá em geral quando a pessoa cria expectativa de plena realização e felicidade fundamentada no campo físico, material. Ou seja, tudo que se vê. Ela fundamenta toda a sua expectativa de vida em ter uma alegria, uma felicidade fundamentada nessas coisas visíveis. E tudo que se vê, e a realização financeira, no relacionamento afetivo, as curtições da vida, como se essas coisas fossem para sempre. Mas na adversidade, ela se vê desiludida e decepcionada diante do mesmo tempo. O tempo é um surdo cruel, porque ele não vai ouvir o clamor de ninguém. Ele não vai mudar a sua atitude. Ele nunca voltará atrás. E mesmo em meio ao clamor das pessoas que queriam que as coisas voltassem a ser como eram, ou queriam mais uma oportunidade, alguns querem mais 10 minutos de vida. O surdo cruel simplesmente vai seguir em frente, sem ouvir o lamento de ninguém. Não há dinheiro no mundo que possa deter o tempo. Houve uma rainha na Inglaterra, eu creio que eu já comentei com os irmãos, que ela adoeceu, não sei se foi a Rainha Vitória, eu não me recordo o nome da rainha agora, me perdoem. Ela adoeceu e ela chamou o médico do reino, e ela falou assim: olha, eu te dou metade do reino, se você prolongar minha vida em 2 anos. Quando a vida dela estava definhando, ela falou: se você conseguir prolongar minha vida por 2 anos, eu te dou metade do meu reino. O reino é a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, que hoje são 2, e o país de Gales. O médico então se esforçou de tudo que a medicina, que a ciência dispunha na época, pesquisou, tentou todas as fórmulas, mas não conseguiu. Não conseguiu segurar o tempo. Nem a rainha, que queria prolongar um pouco a sua existência, nem o médico, que queria a metade do reino. Nenhum dos dois conseguiram prolongar nada. As expectativas, muitas vezes, elas vêm de uma vida inteira, mas um dia a pessoa se depara com o tempo. E o terceiro estado de consciência que as dificuldades podem trazer: o primeiro é o desespero, o segundo é o desânimo, a terceira é uma bênção. É a clareza de consciência. Ou seja, clareza de consciência é quando a avaliação das circunstâncias são feitas sem as duas maneiras da autoilusão que foi dita acima aqui. Primeiro, o desespero e o desânimo. Sem as duas ilusões. Fundamentar a própria segurança e a própria expectativa de felicidade neste tempo secular, nessa vida secular. Quando a expectativa de vida é feita sem esses dois elementos, sem a falsa segurança dos recursos humanos e sem a falsa expectativa do felizes para sempre dos contos infantis, nessa vida secular, a constatação é que existe algo superior e duradouro, além do breve momento da existência humana na Terra. Na adversidade, mostra confiança no Senhor do tempo. Quando nós entendemos, quando nós encontramos aquele tesouro do campo, e quando nós entendemos que aquele tesouro, o que ele significa, nós podemos ver que nós estamos apenas numa parte da eternidade. Ou seja, a palavra de Deus fala que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Veja aqui o verso 2 do Salmo 90. Vamos ver primeiro o verso 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem
e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Nós não conseguimos conceber intelectualmente esse tempo, de eternidade a eternidade. Ou seja, Deus sempre foi Deus, Ele sempre existiu. E Ele nos propõe uma continuidade de vida sobre outra perspectiva agora. Então, quando nós entendemos que esta vida secular é apenas um pedaço da eternidade, ou seja, ela não é um fim em si própria, é apenas um momento que nós estamos vivendo dentro da vida de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala no Areópago para os atenienses que em Deus nós existimos e em Deus nós nos movemos. Ou seja, nesta eternidade e eternidade onde Ele é Deus. De eternidade a eternidade. Então, o que passamos aqui, o que estamos vivendo aqui, é apenas um pedaço da eternidade. Pouco importa se rimos ou se choramos. Se você olha para essa perspectiva, é claro que desejamos e devemos lutar para que tenhamos uma vida boa e feliz, é claro que sim. Mas nós entendemos que nós estamos apenas num pedaço da eternidade. E quando nós entendemos isso, nós podemos então depositar toda a nossa confiança no Senhor do tempo. É sobre essa clareza de consciência que Moisés trata o Salmo 90. Já vimos o verso 1 e o verso 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora, olha aqui, esse verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. O que significa isso aqui? Você consegue entender esse versículo? Esse versículo aqui está dizendo o seguinte, está fazendo uma referência a quando Deus deu a ordem. Falou assim, tu és pó e ao pó voltarás. Então Deus, Ele reduz os homens ao pó, ou seja, ninguém vai ser eterno aqui. E quando Ele reduz os homens ao pó, Ele diz, volta para mim, volta para cá. Porque a palavra de Deus diz, a Deus pertence todos os espíritos. Então quando o homem morre, o seu corpo volta ao pó, porque ele é pó. E o seu espírito volta para Deus. Ou seja, uma nova parte da eternidade, onde Deus é Senhor, de eternidade a eternidade. Há uma nova perspectiva de vida, há novos conceitos, uma nova situação dentro da mesma vida. Dentro da mesma vida. Então, quando ele diz aqui, tu reduzes ao homem ao pó, ele está falando da soberania de Deus. O homem não quer ser reduzido ao pó. O homem foi criado ao pó, mas ele quer ser eterno naquela vida onde ele está. Continuando a produzindo mal no mundo. Continuando a negligenciando o próprio Deus. Muitos blasfemando contra Deus. Mas ele quer continuar naquela sua existência. Mas aqui vai falar da soberania de Deus. Tu, o Senhor, que é Deus sobre toda a eternidade, de eternidade a eternidade, tu reduz o homem ao pó. Irmãos, não temam exércitos, não temam criminosos, não temam ditadores. A Deus temei, a Ele temei. Não temam aquele que apenas pode ter poder para matar o corpo, mas tema aquele que tem poder para matar o corpo e lançar o espírito no inferno. A Deus temei. E aqui diz, Ele reduz o homem ao pó e dizes, volta para cá agora, eu já te dei um tempo de vida aí. Quando Moisés vai falar no final, confirma as obras das nossas mãos. Durante o tempo de vida que Deus te deu, quais são suas obras? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas prioridades? Como você trata Deus dentro desse contexto? Eu fico imaginando um Deus soberano. Eu fico imaginando como que Deus olha para nós. Um Deus que nos concede a vida, que nos concede a graça, que irá nos conceder uma nova vida, preparado lugar, que nos colocou numa parte da sua eternidade. Da sua eternidade. Porque a eternidade, ela não pertence ao tempo. A eternidade, ela pertence a Deus, que é o Criador do tempo. Nós vamos ver aqui no próximo versículo que Deus, ele é atemporal. Então Deus olha os homens com toda a sua arrogância, com toda a sua prepotência, ensimesmados, cheios de ego, como se fossem o centro do universo.
Deus olha os homens e no momento que Deus reduz eles a pó, fala: volta para cá, volta para mim. Nós precisamos ter essa consciência de quem é Deus e de quem somos nós. Aqui vem o verso 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Veja que Deus, ele está muito acima da perspectiva de tempo, da dimensão de tempo. O tempo, ele começa a existir quando começam a existir as coisas. Deus, ele é autoexistente, Deus está fora do tempo. Ou seja, o tempo, ele é tempo para aquilo que é mutável. O que é mutável por causa do movimento do tempo. Ou seja, as coisas se desgastam por causa do movimento do tempo. Você compra um carro 0 km hoje, daqui a alguns anos ele vai ser sucata. Porque é um movimento do tempo e as coisas são mutáveis. Mas Deus é imutável e Deus está fora do tempo. E esse Deus que é atemporal, que aos olhos dele 1000 anos são como um dia que se foi, como ontem. Eu fico imaginando como Deus olha o homem com toda a sua soberba e arrogância. O homem que exige coisas de Deus. Que quando Deus nos olha, aos olhos de Deus, nós já passamos. Porque Deus vê plenamente o passado, o presente, o futuro. Deus vê tudo claramente. Deus não tem essa dimensão de tempo que nós temos. E aqui vai falar mais uma vez da soberania de Deus. Tu os arrasta na torrente como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, não há injustiça nenhuma por parte de Deus, pelo contrário, só misericórdia em nos conceder vida. E o verso 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Porque um Deus santo, ele se ira contra todo o mal que os homens promovem no mundo. O nosso pensamento, quando é mal. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Então, se nós lermos isto aqui, pode nos parecer que isso daqui é algo muito triste. Mas o que nós estamos lendo aqui é uma grande bênção. Porque se não for palavras como esta aqui, que Deus nos ilumina, a nossa expectativa seria na segurança secular, a nossa luta, as nossas obras seriam para construir segurança secular, e a nossa expectativa no felizes para sempre nessa vida aqui, que a gente não consegue sequer deter o tempo. A gente não consegue sequer, no caso do homem, né, deter a calvície, o cabelo que está caindo. Nós não conseguimos deter o tempo. E se toda a expectativa, e toda a luta por segurança, e toda a expectativa for aqui, nós não teremos esperança e somos os mais miseráveis dos homens. Mas quando vemos textos como este aqui, do Salmo 90, do verso 1 a 9, nós podemos então perceber que grande bênção que é essa clareza de espírito. Onde toda a minha felicidade mesmo, real, minha autorrealização, ela não está limitada a este tempo aqui, porque eu mesmo tenho consciência que sou passageiro aqui. Eu me olho no espelho e vejo que estou envelhecendo. Alguns anos atrás eu não era assim como eu sou hoje. Então, nós não conseguimos deter esse surdo cruel que é o tempo. Por mais que se clame, por mais que se chore, por mais que se entre em desespero, por mais que se desanime, por mais que se queira dar cabo da própria vida, ninguém consegue deter a eternidade. E a eternidade, ela depende, ela pertence e ela é conduzida por Deus. Então, quando nós olhamos esse conjunto de coisas, nós conseguimos ter uma clareza de consciência. Fala: Senhor, um Deus tão grande como o Senhor, que ocultou o seu tesouro, e só alguns o Senhor permite que encontre, para que faça essa troca de valores, que vai decepcionar mesmo, mas que possamos fazer essa troca de valores por esse tesouro, e o Senhor a mim, tão imperfeito, como o apóstolo Paulo falou,
principal dos pecadores. O Senhor veio conduzir essa graça. Então, do verso 1 ao verso 9, uma descrição clara da soberania de Deus e do estado do homem. Qual é a verdadeira vida e qual é a situação do homem nesta vida secular. Depois vem o verso 13, que é um clamor oriundo da percepção exata da condição humana. Veja o que ele fala aqui no verso... agora verso 10, verso 12, me perdoe. A constatação da necessidade de sabedoria para não sermos levados pelas falsas seguranças e pelas falsas expectativas. Veja aqui do verso 10 ao verso 12. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Agora olha só, o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Coitado daquele que acha que vai ser sempre o grande ator, o grande assediado, o grande prestigiado. Coitada daquela que acha que vai ser sempre a mulher mais linda do mundo, que as pessoas vão seguir como modelo. Coitada das pessoas que estão fundamentando no seu próprio corpo, na sua conta bancária, toda a sua expectativa e toda a sua segurança. Porque essas pessoas, elas vão se decepcionar, porque o tempo, ele não vai ouvir clamor de ninguém. Mas quando Moisés ele diz aqui, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Moisés está dizendo o seguinte: Senhor, em meio a essa adversidade aqui, eu poderia entrar num desespero profundo, porque eu estou no meio de um deserto, com um povo que está se voltando contra mim. Porque eu os libertei da escravidão do Egito, mas agora eles estão reclamando que eles querem a cebola e os alhos que eles comiam no Egito. Eles estão exigindo carne. Acaso eu tenho gado para dar para essas pessoas comerem carne? Ele poderia entrar em desespero ali. Ou ele poderia simplesmente desistir de tudo. Senhor, eu já fiz a minha parte, eu não quero mais contribuir com essa tua obra que o Senhor me levantou para fazer, de libertar esse povo ingrato que está murmurando durante essa caminhada no deserto, que não reconhece a tua mão poderosa quando abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. São ingratos, murmuradores. Eu quero desistir, eu não quero estar à frente deste povo. Moisés não faz nenhuma coisa nem outra dessas. Nem o desespero, nem o desânimo, mas o estado de consciência em meio à adversidade. É como parar no meio da adversidade. Enquanto alguns se desesperam, enquanto outros desistem, parar no meio da adversidade e falar assim: deixa eu entender essa situação. Deixa eu entender isto. Deixa eu entender a grandeza do meu Deus que permitiu isto na minha vida. E ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E agora sim, o verso 13, um clamor oriundo da percepção exata da condição humana. E ele fala: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Só Deus pode nos estender a mão. E a mão dele é suficiente. Só Deus pode ter compaixão dos momentos mais íntimos de frustração, angústia, tristeza e lágrimas que derramamos num quarto sozinho. Mas só Ele é suficiente, porque Ele é tudo em todos, é nele que nós vivemos e é nele que nós nos movemos. Só Ele é suficiente. Nós não precisamos fundamentar expectativas em nenhuma outras coisa. Seguro de... É bom ter, se tiver condição, faça. Não estou dizendo que não é para fazer, não. Mas estou dizendo que nosso coração não pode estar nessas coisas todas. Não pode estar. Nosso coração tem que estar em Deus, porque é só Ele que nos socorre no dia mau. É só Ele. Então Moisés aqui no verso 13 faz uma clareza de espírito sensacional. E aqui vem os versos 14 a 17. A oração do homem sábio, que está pronto para entrar na glória, que de fato é a vida eterna. Moisés está pronto para ir buscar aquilo que Deus prometeu para eles.
E Moisés então, ele faz essa oração aqui a partir do verso 4. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Porque para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. O Senhor é suficiente para a nossa alegria. Alegra-nos por tantos dias que nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Foram 400 anos de escravidão no Egito. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Olha que pedido maravilhoso. Senhor, não me deixe esquecer das tuas obras. Apareça as tuas obras para o teu povo. Que o teu povo veja a grandeza das tuas obras, como o Senhor é presente, como o Senhor é real, como o Senhor é poderoso, como nós não estamos abandonados à nossa própria sorte e às nossas próprias decepções de vida. Que não é nada. A Bíblia fala, nossa breve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. É isso que a Bíblia fala no Novo Testamento. E aqui ele vem em verso 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Agora, irmãos, vejam isto aqui no verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, porque sem a graça de Deus nós não vamos conseguir nada. Agora olha só, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, das nossas. O que nós estamos fazendo, confirma sobre nós o que estamos fazendo, Senhor. O que de fato nós estamos fazendo. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Estas obras têm que ser as obras boas. Essa sabedoria se descreve na forma de vida fazendo o bem, vivendo de acordo com a graça de Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Uma pessoa que passa a vida negligenciando a Deus, ela pode clamar e Deus pode ter misericórdia dela no momento final. Ela pode. Mas uma pessoa que passa a vida construindo as obras de Deus, falou, Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Agora compare esse verso 17 com Gálatas 6:9 que nós lemos. Eu vou deixar marcado aqui o Salmo 90. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A afirmação é colhermos. Isto faz todo sentido na nossa caminhada, nesta terra, com o foco certo. Mas há uma advertência: colheremos se não desfalecermos. Quantos caíram e ficaram prostrados no deserto? Quantos nós já vimos cair? Nós, enquanto igreja, não digo só a nossa igreja, né? Todas as igrejas, todos aqueles que estão perseverando, numa igreja fiel. Quantas pessoas nós já vimos cair? Quantos nós temos visto prostrados lá fora, sem conseguirem se levantar? Não conseguem se levantar mais. Quantos nós já vimos? Eu já perdi a conta de quantos não conseguem se levantar. De vez em quando, uma vez ou outra, agora mando um WhatsApp, converso com um, converso com outro, daqueles que faz anos. Sabe qual é a resposta? A mesma. Não tenho força. Ando muito triste. Minha fé está abalada. Eu não tenho mais esperança. Não vejo mais alegria. A mesma resposta há anos e de vários que eu procuro. Como a palavra de Deus lá em Hebreus fala, tome como exemplo aqueles que caíram no deserto, tome como exemplo o que você viu um dia em pé e hoje vê prostrado que não tem força para se levantar. Tome como exemplo. Que Deus confirme as obras das nossas mãos, mas que essas obras sejam obras reais, úteis, de eternidade a eternidade, da obra que Ele colocou nas nossas mãos a fazer. Não uma vida girando em torno de nós mesmos. Olha só, a clareza de consciência que Moisés demonstrou, Paulo nos ensina como fazer.
seguindo em frente em todas as boas obras. Olha só, Gálatas 6:10, que o 6:9 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não deixe a família da fé abandonada. Se importe com quem está do seu lado, com quem está na sua frente, com quem está atrás de você. Se importe com a dor do teu irmão, da tua irmã. Se importe, ore por eles. Ligue de vez em quando: irmão, irmã, como é que você está? Tudo bem? Nós não podemos ser aquela igreja formal, fria, onde a gente se vê só de domingo, acaba o culto e sai todo mundo correndo. Não pode mais acontecer isso, não pode, não deve. O Senhor deve confirmar as obras das nossas mãos. As obras das nossas mãos têm que ser amor, misericórdia, graça, gratidão, se importar, abraçar, beijar, estar junto, falar: irmão, eu te amo, irmã, eu te amo. Eu não estou interessado em nada que é teu, eu só te amo. Eu só quero você aqui comigo. É isso. Se você precisar, 3 horas da manhã, manda um WhatsApp para mim. Mesmo que eu não possa fazer nada, eu vou orar por você, vou te dar uma palavra, eu vou fazer uma coisa. Eu quero ter a liberdade de fazer isso com você também. Nós somos um. Nós não podemos ser uma pedra de gelo. Nós não podemos ser. E aqui, quando ele fala: confirma as obras da sua mão, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade. Sabe o que quer dizer isso? Enquanto tivermos oportunidade? Não é só no momento que der certo. Não é isso, não. Enquanto tivermos oportunidade, enquanto estamos vivos. Enquanto nós estivermos nesse pedaço da eternidade, onde Deus nos colocou no lugar para amar, para ser representante do amor de Cristo, para viver não só de língua, mas para viver o amor de Cristo, não só de palavras, para amar, para se importar. Os irmãos são mais importantes do que eu. Cada um aqui é mais importante do que eu. Os irmãos estão na minha prioridade, é assim que eu tenho que ser. E eu tenho que lutar comigo mesmo, quando eu quiser inverter esses valores. Ah, não, eu sou mais importante que os irmãos. Não. É sempre o contrário. E olha só, essa é a igreja de Cristo, irmãos. Essa é a igreja. Reconheça ser generosidade de Deus, você ter uma família da fé e oportunidade de fazer o que é bom. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nesse pedaço da eternidade que nós estamos, e que Deus nos escolheu para viver nesse pedaço da eternidade. Deus colocou, Ele mesmo colocou as boas obras para nós andarmos nelas. Ele mesmo colocou essas boas obras para nós andarmos nelas. E nós andando nelas, como Moisés estava fazendo, Deus colocou aquela situação para Moisés. E Moisés fala: confirma as obras das nossas mãos. E por fim, irmãos, para nós terminarmos, este é o seu plantio. Você pode estar passando na sua vida aí, você pode estar plantando na sua vida todo o seu esforço de segurança secular. Você pode passar a sua vida inteira plantando isso. Você pode passar a sua vida inteira plantando todo o seu esforço para você ser feliz para sempre nesta vida aqui. Você pode estar plantando aí a sua vida aí para você continuar lindo e maravilhoso, linda e maravilhosa a eternidade inteira. Você pode estar criando essas expectativas. Mas só tem um estado de consciência perfeito. Claro, que é o que Moisés ensina no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, a ponto que tenhamos sabedoria. O que é importante hoje para fazer? O que é importante hoje? O que eu preciso? O que eu poderia fazer de bom? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ceifaremos, nós vamos colher. Se a seu tempo, a seu tempo nós colheremos, se nós não desfalecermos. Se não desfalecermos. Se nós não cairmos para o desânimo nem para o desespero. E por fim, esse é o seu plantio aqui em Gálatas 6:7. Aqui é o nosso plantio, é a nossa seara. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
E eu quero ler com você 2 Coríntios para nós já irmos para o final. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Se quiser acompanhar a leitura. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Irmãos, aqui não está se falando só de dinheiro, não. Está se falando de amor, de preocupação, de demonstrar que se importa, de carinho, de compaixão, de misericórdia, de humanidade, de amor fraterno, de todos os valores do reino. Perdão. Isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas, graças a Deus. Esse aqui é o nosso objetivo de vida. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Para isso nós fomos criados. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Isso é ser cristão e ser igreja e ser fiel ao Evangelho. Enquanto oram eles a favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável.